É preciso deixar Jesus no centro de nossa vida e convivência para que a paz do Senhor permaneça. Olá, paz e bem, hoje quinta-feira, dia 25 de abril, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos traçando o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. A mim e a todas as pessoas que estão me acompanhando neste momento. Desejo olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênção se enche o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Amém. O encontro com o Senhor ressuscitado e a constatação de que, de fato, o Senhor está vivo transformam a preocupação e a dúvida em paz e alegria. A exemplo dos discípulos, que possamos também nós, no encontro com a palavra, reconhecer o Senhor ressuscitado que se faz presente em nossa vida. Rezemos juntos. Ó Senhor Jesus, dá-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em Tua palavra. Envia Teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a Tua vontade. Que a palavra transforme o meu coração através da fé e confiança que eu deposito em Ti. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48. Lucas capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma, mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz esteja convosco. Jesus é a paz por excelência.
Meu irmão, minha irmã, faça a leitura do Evangelho com calma e destaque os verbos e os personagens que aparecem durante a narrativa. Qual é o tema central do texto de hoje? Por que Jesus chega ao lugar em que os discípulos estão reunidos e já lhes deseja paz? Que mensagem Jesus deixa para os discípulos? Por que Jesus deseja a paz aos seus discípulos? Por que Jesus diz: vede, minhas mãos e meus pés sou eu mesmo, tocai em mim e vede? Trata-se da sequência do episódio dos discípulos de Emaús. A presença do ressuscitado não é evidente. Ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. A presença do Senhor não é fruto da ilusão, é uma realidade que se pode experimentar. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O ressuscitado traz as marcas dos sofrimentos que lhe causaram a morte. A vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus são indissociáveis. À luz do Senhor ressuscitado, as Escrituras adquirem para o discípulo o seu pleno sentimento. Abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. A paz é outro dom do Cristo ressuscitado e, ao mesmo tempo, critério para o seu reconhecimento. O que o texto diz a você hoje? Releia o Evangelho com atenção e observe o que está acontecendo na narrativa. Ao chegar ao lugar em que os discípulos estão reunidos, Jesus deseja-lhes a paz, pois eles estavam com medo. O que você escuta Jesus dizer a você hoje? Que palavra ele lhe direciona? Permita-se permanecer alguns instantes em silêncio para que a palavra de Deus provoque outros questionamentos e traga novas luzes à sua vida. Nós podemos também reconhecer Jesus na fração do pão eucarístico, na palavra bíblica proclamada, meditada e partilhada, na comunidade reunida em seu nome, partilhando o que se tem para quem é carente em tudo. Nós necessitamos, como a primeira comunidade, de uma catequese especial para que seja aberto o nosso entendimento a fim de entendermos a vida e as coisas que acontecem nela, pois nada escapa do olhar de Deus quando deixamos que Ele tenha espaço nas nossas conversas e quando o seu lugar está bem no meio de nós. Em cada Eucaristia, Ele aparece no meio de nós e é o principal alimento no qual se encontra a força necessária para a nossa vida. Ao se alimentar da Eucaristia, cada um deve se converter em força para os outros, especialmente para aqueles que não têm ânimo para lutar, pois estão céticos em tudo e sobretudo na vida. Estas pessoas precisam escutar novamente a promessa infalível de Jesus. No mundo vocês terão tribulações, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Cada cristão deve se converter nesta frase: não tenha medo, Jesus venceu o mundo. O cristão é aquele que acalma e serena os outros, pois ele sabe que está sempre com o Jesus ressuscitado. Com os olhos da fé na fração do pão e na força de sua palavra, é que saiamos da celebração para dar testemunho de Cristo na vida. Aos apóstolos, a última palavra que lhes dirige é esta: vós sereis testemunhas de tudo isso. Desde o princípio, ser apóstolo é ser testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Ser cristão é ser testemunha de que viver a vida com Deus e com todas as suas consequências é uma vida vitoriosa, uma vida que não termina na morte, e sim na ressurreição com Jesus. Deus pode tardar, mas nunca falha. Atrás da cruz de Jesus está a vida sem fim.
Precisamos ter um olhar penetrante além dos sentidos para entender o recado de Deus. O que o texto leva a dizer a Deus? Depois de escutar o Senhor, o que você deseja falar ao seu coração? Este é o momento. Aproxime-se do Senhor, faça a sua oração, entregue a Ele tudo o que você tem e fale com Ele sobre suas necessidades. Conclua com a oração. Ó Jesus Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Nós vos louvamos e agradecemos porque sois o exemplo que devemos seguir. A simplicidade e com simplicidade queremos aprender de vós o modo de ver, julgar e agir. Queremos ser atraídos por vós, Senhor, para que, caminhando nas vossas pegadas, possamos viver dia a dia a liberdade dos filhos de Deus e buscar em tudo a vontade do Pai. Aumentai nossa esperança, impulsionando plenamente o nosso ser e o nosso agir. Ajudai-nos, Senhor, a retratar em nossa vida a vossa imagem, para que assim vos possamos possuir eternamente no céu. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? O que você deseja viver? Que compromisso você deseja partilhar hoje com o Senhor de acordo com a palavra vida? Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Procure sempre levar consigo um olhar de paz, como o olhar de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É preciso deixar Jesus no centro de nossa vida e convivência para que a paz do Senhor permaneça. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.